Eu quero conversar com você, quero ouvir da palavra de Deus com você nessa manhã acerca dos enganos da falsa religião. O apóstolo Paulo escreve Filipenses da prisão, e uma das coisas que Paulo identificou na vida da igreja ali em Filipos eram irmãos que já vinham passando por perseguição, por provação, era uma cultura hostil. No entanto, essa hostilidade não ficou só do lado de fora, essa hostilidade também entrou dentro da igreja. E homens se levantaram ali, inclusive aproveitando a ausência do apóstolo Paulo, para perverter, para distorcer a verdade. E Paulo então escreve uma exortação à igreja nesse sentido. Entendo ser muito atual porque nós vivemos tempos onde, por exemplo, nós escutamos na nossa cultura, via de regra, as pessoas dizendo que todos os caminhos levam a Deus. E isso é um problema, inclusive, filosófico. Não há como todos os caminhos levarem a um só lugar. E eu me lembro muito do nosso saudoso presbítero Enéas, lá em Minas Gerais, que, pregando na Betel certa vez, disse: de fato, há um sentido em que todos os caminhos levam a Deus. E esse sentido é: um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Não interessa por qual caminho você trilhou, está trilhando. Um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. No entanto, a Bíblia diz que só há um caminho que conduz o homem ao Pai: a comunhão, a intimidade, ao relacionamento, a restauração da paz entre o ser humano e Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. Então esse assunto é um assunto muito atual. Assim como a ausência de Paulo expôs esses irmãos a ensinos equivocados, hoje entendo que nós temos uma tentação muito grande, e o nome dessa tentação são as redes sociais. Não vim aqui para demonizar as redes sociais, porque elas são uma bênção. Através das redes sociais nós conectamos com pessoas que estão distantes. Através das redes sociais nós podemos compartilhar a palavra de Deus. Através das redes sociais a gente pode aprender mais sobre a nossa profissão, por exemplo. Através das redes sociais nós temos tanta informação, mas justamente aí reside um problema. E muitas vezes nós permitimos que o nosso coração seja pastoreado por pessoas que não têm o devido critério. E aqui Paulo então vai avaliá-las, vai expô-las à luz das Escrituras. Claro, irmãos, que a exposição das Escrituras, ela é sempre feita com graça e em amor. O propósito da exposição das Escrituras, da nossa condição, do estado da nossa alma, é justamente que nós sejamos transformados pela palavra de Deus. E Paulo então, no capítulo 3 de Filipenses, vai tratar acerca desse assunto. Antes mesmo da leitura, se você der uma olhada para o capítulo 2, capítulo 1 nós temos a saudação de Paulo. Paulo apresenta Timóteo, diz que ele estava ali junto com Timóteo. E no capítulo 2, então, nós poderíamos dizer que o verso 1 ao 11, eles vão falar sobre a primazia de Cristo. De maneira muito clara, Paulo vai descrever que Cristo, ele então tem a primazia, e ele inclusive, aqui ele vai dizer que Cristo, ele se despiu da sua glória. Esse belíssimo poema de Filipenses 2, ele não julgou com usurpação, é o que está na revista atualizada, o ser igual a Deus, mas ele se despiu da sua glória e ele se fez carne e habitou entre nós. Há então essa defesa da primazia de Cristo. No verso 12 ao 30, é bonito perceber que Paulo vai falar da primazia do outro. Ele vai falar aqui sobre os cooperadores do Evangelho, e ele vai mostrar como esses irmãos, tanto Timóteo como Epafrodito, eles se importaram com o outro a ponto de colocar a própria vida em risco, a ponto de colocar a própria saúde, de certa forma, em risco, a ponto de abrir mão de algo para si em prol do outro. Ele vai dizer isso sobre Timóteo, a maneira como Timóteo vinha pastoreando e cuidando daqueles irmãos com muito zelo, com muito amor. O Evangelho, irmãos, tem esse poder, não só de nos conectar a Deus, mas de nos conectar também ao outro. E ele vai dizer de Epafrodito, que inclusive gerou preocupação na igreja. O que acontece? Paulo está na prisão, e esse homem então recebe donativos da igreja para levar para Paulo, para ajudar Paulo no momento de dificuldade. Só que ele adoece.
E Paulo vai dizer que ele esteve às portas da morte por causa da enfermidade. Um homem que se dispôs e colocou a própria vida em risco por amor ao apóstolo Paulo, por amor à igreja, por amor ao evangelho. E quando nós então caminhamos para Filipenses 3, nós poderíamos dizer que aqui Paulo vai falar sobre a primazia do evangelho, a primazia da verdade. Filipenses 3, a partir do verso 1, diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra poderosa ao nosso coração nessa manhã, nos preparando para participarmos da mesa do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, Paulo então da prisão, ele insiste em falar de alegria. Quando Paulo diz aqui no verso 1, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Nós poderíamos ressaltar aqui então a maneira como Paulo insistentemente fala de alegria, mesmo num dos momentos mais difíceis da sua jornada de vida e de fé. Paulo insiste com a igreja, e essa alegria aqui, irmãos, não é algo de uma relação imatura com a vida, mas é justamente o contrário. É uma relação de fé tão profunda que reconhece que o cristão pode estar triste, mas que mesmo em meio à tristeza, ele tem motivos para se alegrar. Mesmo em meio à dor e ao sofrimento, ele se lembra que ele recebeu o maior bem, ele recebeu o tesouro mais precioso, e isso o faz se alegrar. Paulo se alegra mesmo em meio às cadeias e insiste com a igreja para que a igreja se alegre em Cristo. Nós talvez já poderemos começar falando de falsa religião aqui. Aquela religião que oprime, aquela religião que escraviza, aquela religião que impõe regras e mais regras, que simplesmente oprimem o ser humano. O evangelho na verdade é vida, o evangelho na verdade é alegria, o evangelho na verdade é abundância. Nós poderíamos começar dizendo isso aqui, claro, sem negarmos o fato que o próprio apóstolo Paulo experimentava aqui, da presença, da tristeza, que muitas vezes também alcançará o nosso coração nessa vida. O que Paulo aqui então vai também, nós poderíamos dizer, chamar nossa atenção para essa insistência. A insistência de Paulo seria também com respeito à verdade. Paulo não traz outro evangelho. Paulo não está preocupado em trazer uma novidade para a igreja. Paulo não está trazendo algo diferente do que ele trouxe até agora. A mesma verdade, o mesmo evangelho. E aqui então no verso 2, Paulo vai trazer um alerta. E o alerta do apóstolo Paulo aqui, irmãos, é muito sério, muito solene. Talvez nós vejamos aqui no verso 2, uma das falas mais duras do apóstolo Paulo, mais firmes do apóstolo Paulo. E ele então diz o seguinte: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa
circuncisão. Irmãos, em tempos onde uma falsa tolerância, pelo menos é a minha opinião, tem sido pregada, uma tolerância estética, uma tolerância que é só da boca para fora, na maioria dos casos, nessa idolatria da tolerância, como é difícil ler um texto como esse. Paulo é tão duro e incisivo. E acerca dos falsos mestres, Paulo começa dizendo ou os chamando de cães. E se isso te soa pesado, provavelmente porque você pensa no animalzinho que você pode ter em casa, ou com o qual você convive por aí, eu quero te dizer que é pior. Paulo aqui não está se referindo ao animal doméstico, como diz o pastor Luciano, que tem cachorro que é quase gente. Não, Paulo está se referindo ao animal que até então naquela cultura era visto como um animal selvagem. Paulo então está chamando esses homens que deturpavam o evangelho. Paulo então está chamando esses homens que pregavam outro evangelho, que distorciam a religião, de cães. Aqui esse animal era conhecido por comer, sabe o quê? Carniça. Paulo está dizendo que esses homens da falsa religião eram como urubus, como cães, em cima de carniça, ou seja, eles oportunizavam a fraqueza, eles observavam quando de repente alguém tinha alguma debilidade, e eles se valiam dessa debilidade. Esse é o papel da falsa religião. E esses homens então faziam isso, e eles faziam então trazendo o que Paulo diz aqui ser a falsa circuncisão. Aqui nós conseguimos inclusive identificar a que grupo Paulo está se referindo. Paulo está falando sobre aqueles judaizantes, que não só permaneceram no contexto da igreja conservando parte da tradição judaica, guarde isso, o que não era proibido nesse tempo. Os judeus, foi permitido a eles que certa parte da tradição fosse conservada. Então, por exemplo, nós vemos em Atos 3, os apóstolos indo ao templo orar, naquele momento que tradicionalmente o judeu orava. Não havia problema nessa associação parcial da fé judaica à fé cristã. A nossa fé, irmãos, ela tem de fato uma herança judaica. Não há problema em reconhecer isso. No entanto, pessoas que estavam dentro da igreja se valiam disso para distorcer a verdade, para pregar um falso judaísmo, uma falsa circuncisão e impor sobre os irmãos aquilo que a Bíblia não impunha. A falsa religião, então, tem esse papel de engano. E eu quero, então, refletir com você nessa manhã sobre alguns enganos produzidos pela falsa religião, para que Deus nos dê graça de sermos exortados pelo apóstolo Paulo, como os filipenses foram, e a conservarmos o nosso coração puro diante de Deus. O nosso irmão Tiago também escreveu na sua epístola acerca da verdadeira religião, pura e sem mácula. E nós então vamos contrapor a verdadeira religião à falsa religião nessa manhã, em nome de Jesus. Primeiro engano apresentado pelo apóstolo Paulo aqui, acerca da falsa religião, é a substituição da pregação, da verdade cristocêntrica da palavra de Deus, por um discurso antropocêntrico, por um discurso voltado para o homem. Em Filipenses 3, 1 a 11, o centro é Cristo, a verdade de Cristo, de quem Ele é, a verdade de tudo aquilo que Cristo fez, de tudo aquilo que Cristo faz, de tudo aquilo que Cristo fará, de tudo aquilo que Cristo representa para a igreja. Mas os judaizantes não, o alvo não é de cima para baixo, o alvo é de baixo para cima, é a religião do homem. Nesse sentido, a religião surge como um grande empreendimento humano para trazer certa medida de paz ao coração, mas essa paz é falsa. E o apóstolo Paulo então vai contra essa verdade, contra esse comportamento da falsa religião. Paulo nos desafia a perceber que a verdade de Deus, ela tem o centro em Cristo. Paulo não traz nenhuma novidade, porque o que ele tem a pregar, como ele mesmo já disse, lá em 1 Coríntios 1, 23, é Cristo e esse crucificado. Nós não temos outro assunto, irmãos. O assunto da igreja é esse, a mensagem da igreja é essa, a verdade da igreja é essa, Cristo e este crucificado. A solução para a humanidade, irmãos, não passa
para nós que somos cristãos, em primeiro lugar, na perspectiva política. Ela não passa na perspectiva social, mas ela passa por uma vida que é transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E através dessa transformação, tudo mais é transformado. Verso 1, Paulo é muito claro em dizer que ele não tinha nenhum desgosto, e que isso inclusive era segurança para esses irmãos, que ele insistisse em pregar a mesma coisa. Me desculpe, pode ser a minha opinião, tá? Talvez a sua seja diferente, mas para mim é a realidade dos nossos dias. Nós vemos o cumprimento das Escrituras, quando a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas teriam como que coceiras nos ouvidos, buscando pregadores que diriam aquilo que elas querem ouvir. Assim é a falsa religião. A falsa religião negocia o Evangelho. Ela dá uma diluída no Evangelho para ficar mais fácil para o homem natural receber. Mas me desculpe, ainda que ela gere alguma paz, essa paz é ilusória, essa paz não é real. O verdadeiro Evangelho, ele começa chamando o homem ao arrependimento. Irmãos, é tempo de falarmos de graça. É tempo de anunciarmos esse Evangelho maravilhoso, que fala da graça de Deus, que convida todo homem ao arrependimento. De fato, é tempo de falarmos de amor. Ninguém tem mais autoridade para falar de amor do que o povo de Deus, porque nós conhecemos o amor que é incomparável. No entanto, irmãos, isso tudo deve ser feito sem abandonar a verdade das Escrituras, que convida todo homem ao arrependimento. É segurança para nós, irmãos, que o mesmo Evangelho continue sendo pregado. Fiz uma conta esses dias. Estou com 43 anos agora. Comecei a pregar com 20. Meu primeiro sermão, fiz as contas lá e voltei no tempo. Oficialmente foi com 20 anos de idade. Fazendo uma conta assim bem grossa. Já preguei mais de 2.000 sermões, irmãos. E eu me alegro em dizer nessa manhã, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, porque é ele que nos convida a imitá-lo, que a mim não me desgosta que depois de 2.000 sermões, continue dizendo a mesma coisa. Que beleza é, irmãos, a igreja do Senhor Jesus, porque ela é para nós esse marco de segurança, porque a mesma verdade sendo pregada século após século, década após década, ano após ano, domingo após domingo, a mesma verdade sendo exposta. E Paulo diz, olha, isso não me desgosta. E digo mais, é segurança para vocês. Louvamos a Deus, irmãos, porque nessa manhã temos diante de nós a oportunidade de contrapor o falso evangelho que coloca o homem no centro de todas as coisas, que busca satisfazer e agradar e massagear o ego do homem, contrapô-lo ao verdadeiro evangelho, que convida todo homem ao arrependimento, mas que diz a esse homem que há graça sem igual, há um amor sem medida, e esse amor e essa graça ele encontra em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Segundo engano da falsa religião que nós encontramos aqui, perceba o verso 3. Paulo diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O segundo engano da falsa religião corrigido aqui pelo apóstolo Paulo é a substituição da necessidade de paz com Deus pela paz consigo mesmo. A cultura dos nossos dias, a religião dos nossos dias prega que o que importa é que você esteja em paz com você mesmo, é que você se conheça, e na medida em que você se conhece, você se ame, e na medida em que você se ama, você tenha paz consigo mesmo. E eu vou te dizer que muitas vezes pode ser que você até experimente certa medida de paz, seguindo esse falso evangelho, mas ela é ilusória, ela não é real. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, não, nós que conhecemos o verdadeiro evangelho, nós é que experimentamos a verdadeira paz, porque a verdadeira paz começa na paz do homem com Deus. Se não há paz do homem, na relação do homem com Deus, já não há paz nenhuma. E é tão bonito ouvir o evangelho nos dizendo, nos ensinando, Cristo nos dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, não como o falso evangelho a dá, não como a falsa religião a dá.
Porque no mundo vocês passarão por aflições, no mundo vocês irão sofrer, mas eu vos afirmo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que beleza sermos lembrados dessa verdade nessa manhã, meu irmão. Somos exortados a não confiar na carne. Somos exortados a não nos gloriarmos em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. Somos exortados contra a idolatria do ego, a adoração de si mesmo, mas a adorarmos a Deus em espírito, como diz aqui o apóstolo Paulo. As suas decisões são tomadas com base em quê? O que é que norteia as suas decisões? O que é que norteia aquilo que tem o alvo e a atenção do seu coração? Se não for o Senhor, me desculpe, você tem seguido a falsa religião. Adorar a Deus, glorificar a Deus, servir ao Senhor, precisa ser a base de toda decisão que nós tomamos como igreja. Paulo está nos convidando, irmãos, a abandonar a confiança na carne, a abandonar essa busca por paz em nós mesmos, porque essa paz não é real. A paz às vezes é colocada no dinheiro, na conta bancária, mas basta uma instabilidade financeira para perceber que essa paz não vale de nada. Basta uma enfermidade severa para perceber que aquele dinheiro não pode comprar paz. É interessante, irmãos, que diferente disso, o Evangelho de Cristo nos oferece verdadeira paz, não que nega a realidade, mas que nos convida a viver mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a algemas, alegres, porque nós temos paz com Deus. Terceiro lugar, Paulo nos exorta a percebermos ainda que há um terceiro engano da falsa religião, e esse engano da falsa religião tem a ver com a substituição da verdadeira santificação, da verdadeira vida no Espírito, da vida diante de Deus, pelo mero formalismo, pelo legalismo, pela meritocracia nesse sentido, o mérito próprio na fé. Olhe comigo o verso 4 a 6. Paulo diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo agora vai começar a mostrar os seus privilégios, os seus méritos. E Paulo não está negando que ele os tenha. Ele está dizendo, olha, há privilégios, há méritos. Mas ele vai dizer, isso tudo, comparado à sublimidade de Cristo, é refúgio. E sabe o que é refúgio aqui? Lixo. Palavra dura, né, irmãos? Verso 5. Ele vai então apresentar sua lista de privilégios e méritos. Circuncidado ao 8º dia, ou seja, participante do pacto de Deus com seu povo no Antigo Testamento. Da linhagem de Israel, ou seja, herdeiro das promessas de Deus a Abraão. Da tribo de Benjamim, a tribo que permaneceu fiel a Davi e a Judá. É possível, inclusive, que o nome de Paulo, que na verdade em hebraico é Saulo, ou sendo mais, voltando mais ainda à raiz, o nome dele é Saul. Possivelmente uma homenagem ao primeiro rei de Israel. E ele diz, olha, nesse sentido, muitos privilégios. Hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quero resumir, Paulo está dizendo, da perspectiva religiosa, eu me enquadro em todas as exigências, e estou inclusive na prateleira de cima. Aqui Paulo não tem uma falsa humildade. Paulo reconhece os privilégios que ele teve, e os méritos inclusive, em dizer que diante da prática da lei ele era irrepreensível, ele era zeloso. Como fariseu, ele zelava pelos mínimos detalhes. O problema do fariseu não era esse, em geral. Às vezes sim. Jesus disse que em alguns momentos eles eram cegos, guias de cegos, e eles exigiam das pessoas uma prática que eles não tinham. Mas perceba, por exemplo, naqueles 2 homens que Jesus disse que foram ao templo. O primeiro é o fariseu. A Bíblia diz que ele entra ao templo e ele começa a orar e diz assim, Deus, muito obrigado por ser quem eu sou. Religião do homem, antropocêntrica.
Ele diz: obrigado, Deus, porque eu não sou como os demais homens. Obrigado, Deus, porque eu sou o cara. Eu costumo dizer, já disse isso aqui na IPVO, né? Que eu acho que o Roberto Carlos inspirou nele para fazer aquela música Esse Cara Sou Eu. E ele diz: obrigado, Deus, porque eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, eu dou o dízimo até daquilo que o Senhor não pediu. Ele fala dos seus méritos, e Jesus diz que a oração dele não passava do teto. Mas há um segundo homem, e esse homem era um publicano, um pecador. Esse homem batia no peito, não tinha coragem de erguer os olhos aos céus e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus disse que o primeiro não voltou para sua casa justificado, e sim o segundo. Interessante, irmãos, porque é sobre isso que Paulo está dizendo aqui. Os méritos produzidos pelo homem têm o seu lugar, viu? Cuidar dos pobres, se importar com os vulneráveis, isso tudo faz parte da religião do homem e tem o seu lugar. Mas Paulo diz que diante da sublimidade da obra de Cristo, isso não é nada, isso não tem valor. Diante de Deus, só há valor na religião quando ela começa com o reconhecimento de que nós não temos nada para oferecer em troca a Deus. Somos pecadores como o publicano, precisamos bater no peito e dizer: Deus, se depender de mim, eu não como pão e bebo cálice dignamente. Se depender de mim, eu faço exatamente o contrário. Eu não honro o teu nome. Mas Deus, sê propício a mim, pecador. Paulo diz: bem que eu poderia confiar na carne. Eu até tenho motivos para isso. Mas olha, isso tudo é refúgio, é lixo. Isso tudo não tem valor diante de Deus. Terceiro lugar, o terceiro engano da religião é a substituição pela vida diante de Deus. A vida transformada por Deus. E aqui Paulo não está negando esse viver, inclusive, como um viver santo. Paulo não está dizendo, porque eu abracei a graça, eu posso viver de qualquer forma. Mas ele está dizendo, no que diz respeito à relação com Deus, isso tudo não produz nenhum mérito. A nossa obediência, irmãos, não é para produzir algum mérito diante de Deus, mas ela é fruto da graça que nós recebemos em Deus. Nós obedecemos porque Ele nos amou e nos redimiu. Nós não obedecemos para sermos amados e redimidos. E Paulo está mostrando isso para nós aqui nessa passagem. E por último, quarto e último lugar, quarto e último engano da falsa religião é a substituição do discipulado por uma religião de mercado, um clientelismo. Olha o que Paulo diz do verso 7 ao 10. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Eu já quero fazer uma observação aqui. O verdadeiro discipulado, Jesus disse muito claramente, ele envolve um custo. A pergunta de Paulo para nós aqui poderia ser: o que você já perdeu por causa de Cristo? Paulo vai dizer o que ele perdeu. Verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Essa religião de mercado, esse clientelismo, essa falsa religião, ela parte desse entendimento de que eu vou ao ajuntamento do povo de Deus para receber alguma coisa. Eu vou à igreja e me pergunto: o que eu ganhei indo lá hoje? Qual foi o benefício? É interessante porque é uma religião que busca ser servida. Paulo diz que a verdadeira religião é exatamente o contrário. Ela tem a ver com perda, ela tem a ver com entrega. Paulo diz que perdeu todas as coisas por causa de Cristo. O que Paulo quer dizer aqui? Não é uma perda literal no sentido de que Paulo, por exemplo, não possuía mais agora amigos. Paulo não possuía mais agora igreja. Paulo não possuía alguns bens porque ele acabou inclusive de receber donativos.
Mas Paulo está dizendo, diante da verdade de quem Cristo é, porque Ele me escolheu para ser seu discípulo, e eu o sigo, tudo mais para mim já não tem nenhum valor, comparado à obra de Cristo. É bonito perceber isso, irmãos. Paulo está olhando para a vida e dizendo, comparado ao que Cristo tem reservado para mim e para você, tudo mais perde o seu valor. Com que facilidade a religião, a falsa religião, nos impulsiona na direção de adquirir mais coisas, de conquistar mais status, de receber mais coisas. A falsa religião nos empurra nessa direção de dizer aquilo que nós temos. Mas o verdadeiro evangelho, irmãos, nos convida a perder todas as coisas. Lembra do que disse Jesus? Que quem quisesse ser seu discípulo deveria negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E ele diz, porque aquele que quiser ganhar a sua alma, olha a falsa religião, esse a perderá. Mas aquele que perder por minha causa, esse é que verdadeiramente achará. Nessa manhã eu quero te convidar a fazer essa reflexão. O que é que tem valor para você? O que é que tem mais valor para você? Paulo está dizendo que precisa ser a sublimidade de Cristo. A religião do lucro, a falsa religião, significa, ou nós poderíamos resumir com uma pergunta: o que eu ganho com isto? O que eu ganho saindo da minha casa e liderando homens e mulheres? O que eu ganho saindo da minha zona de conforto e servindo as pessoas? Se essa for a sua lógica, você vai fugir de tudo isso. Porque muitas vezes o que nós ganhamos é ingratidão, muitas vezes o que nós ganhamos é ainda uma oposição. Essa realidade se faz presente inclusive dentro da igreja. Mas a verdadeira religião, o discipulado, nós poderíamos resumir em uma outra pergunta: como Cristo pode ser mais glorificado com isto? E Paulo, mesmo na prisão, está dizendo para a igreja: olha, eu louvo a Deus, porque se Ele permitiu que eu chegasse aqui, é porque Ele vai ser glorificado mesmo nas minhas algemas. Que difícil ouvir isso, não é, irmãos? Mas ao mesmo tempo que libertador. Enquanto nós vivemos em uma sociedade que impõe uma falsa religião, opressora, que prende, que cativa, Cristo nos anuncia o verdadeiro evangelho, que liberta de tal forma que mesmo a prisão literal dos homens não pode aprisionar a alma. E Paulo está da prisão anunciando o evangelho e dizendo: Cristo é a razão da minha alegria. Não sei o estado da sua alma ao chegar aqui nessa manhã, mas eu quero te dizer que você pode sair daqui com o coração alegre em Cristo, reconhecendo que Ele é maior do que qualquer provação, do que qualquer luta, do que qualquer entrega que porventura você tenha feito a Ele, em nome de Jesus. Na ânsia de alcançar as pessoas, muitas igrejas estão abrindo mão do próprio evangelho, porque afinal de contas há o desejo de agradar o freguês. Mas eu me lembro, quando eu falo isso, de uma frase do A.W. Tozer. Estou caminhando para o final. Ele diz o seguinte: os pregadores de hoje querem encher as igrejas de pessoas, enquanto os pais da igreja queriam encher as pessoas de Deus. Claro, irmãos, não estamos aqui com uma numerofobia, mas deixa eu te dizer uma coisa: o nosso maior alvo, irmãos, é encher as pessoas de Deus. E que Deus nos dê a graça, irmãos, de conhecermos e abraçarmos esse evangelho tão poderoso, tão gracioso, e dizermos como o apóstolo Paulo: olha, eu não tenho outro assunto, o que eu prego é Cristo e este crucificado. O evangelho é contracultural. Enquanto a cultura, com a sua falsa religião, nos empurra nessa direção do mérito, de uma religião centrada no homem, o evangelho nos empurra na direção oposta. E eu termino então com mais uma frase do A.W. Tozer, falando sobre o cristão. Algo muito bonito. Olha o que ele disse: um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu.
conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver, espera ir para o céu pelos méritos de outro, esvazia-se para que possa estar cheio, admite estar errado para que possa ser declarado certo, desce para que possa ir para o alto, é mais forte quando ele é mais fraco, é mais rico quando é mais pobre, mais feliz quando se sente o pior. Ele morre para que possa viver, renuncia para que possa ter, doa para que possa manter, vê o invisível, ouve o inaudível e conhece o que excede todo o entendimento. Que bonito, irmãos. Ouvimos sobre isso nessa manhã. Pastor, eu preciso sair daqui e largar tudo que eu tenho, abandonar todos os meus bens. Não é isso que o Evangelho te exige. Mas o que ele te exige é que o seu coração encontre em Cristo a única razão, a única esperança do seu viver. E tudo mais vai servir a Cristo e a esse nobre propósito de fazê-lo conhecido na terra. Amém? Quero orar com você. Você pode se colocar de pé? Quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Senhor Deus, te damos graças nessa manhã. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua igreja, de fazermos parte da Tua igreja, de estarmos na Tua presença. E aqui, Senhor, ainda que de maneira repetitiva, para muitos talvez seja enfadonho, mas para nós que conhecemos o Senhor e a Tua palavra, nós nos alegramos e encontramos segurança no fato de que a mesma palavra, o mesmo Evangelho, o mesmo Cristo, continua sendo anunciado semana após semana, dia após dia, pelo povo do Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa segurança. Nós não estamos atrás de uma novidade, inclusive de uma novidade que um homem recebeu sozinho por si só e é detentor, tem um monopólio dessa verdade. Ao contrário disso, nós recebemos de maneira graciosa a Tua palavra e te agradecemos, Pai, porque temos diante de nós a Tua graça exposta fielmente, de maneira objetiva, firme, sólida, Pai, na Tua palavra. Muito obrigado, Deus. Nessa manhã, diante da falsa religião que tanto nos assedia, nós ouvimos a exortação do apóstolo Paulo e queremos declarar como ele, que nós consideramos tudo como perda, tudo como refúgio, porque nós entendemos que nada se compara à sublimidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa alegria, Ele é a razão da nossa esperança, Ele é a nossa paz. Recebe nessa manhã a nossa adoração. Nós dizemos como o apóstolo Paulo, nós adoramos a Deus no Espírito, nós confiamos em Cristo e não na carne, e por isso nos alegramos nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus por isso.